A paz do Senhor, meus irmãos, Deus te abençoe, meus irmãos do canal. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal para você receber estudos bíblicos, tá? Tudo na intenção da pessoa crescer na palavra de Deus, tá bom? E eu quero falar hoje a respeito do último livro que foi escrito no Novo Testamento. Não foi o último livro que foi anexado para a formação do que nós chamamos de o Novo Testamento, que são 27 livros. E há uma versão da Igreja Católica que são mais livros, amém? Mas para o mundo evangélico você tem 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Velho Testamento, o total de 66 livros. Meus irmãos, o último livro, muito se comenta a respeito de qual foi o último livro ou a última carta a ser escrita no Novo Testamento. Algumas pessoas falam que é Tessalonicense, outros falam que poderia ter sido o livro de Romanos, mas grande parte de documentos do passado e de grandes teólogos, os eruditos que gostam de se aprofundar na origem dos livros e da carta, fala que é o livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse é escrito por João. João escreveu 5 livros. Ele escreveu o Evangelho segundo João, ele escreveu a primeira carta, ele escreveu a segunda carta de João e a terceira carta e o livro de Apocalipse. Ele estava na ilha de Patmos, uma ilha ao sul de Éfeso, mais de 78 quilômetros ao sul de Éfeso, e essa ilha vulcânica era uma prisão natural, porque se colocava a pessoa lá, ela não tinha como fugir, porque é rodeada de mar e tubarões. Então, os desafetos do governo, do imperador, eles eram levados para lá. Os presos políticos, pessoas também que, por causa do cristianismo ou por causa da pregação da palavra, também era levado para lá. E João é levado para lá. Na ilha de Patmos, ele já tinha menos de 100 anos quando ele vai. A gente não sabe quanto tempo ele ficou na ilha, preso. Mas depois ele retorna para Éfeso, onde ele se torna o bispo de Éfeso, ou o pastor de Éfeso, onde ele tinha um rebanho, e lá ele falece de velhice mesmo. Ele morreu com mais de 100 anos. Então, na ilha de Patmos, ele teve a visão, ou as visões do Apocalipse, e aonde ele escreve essas visões, ele já tinha mais de 100 anos. Então, o último livro, acredita-se, e eu também acredito, a ser escrito do Novo Testamento seria o livro de Apocalipse. Porque ele é depois de 100 anos já descer depois de Cristo, já dessa era. Os outros livros você tem ali parte dos evangelhos que é escrito 45 anos, é datado como 45, outros são datados como 65, então o livro de Apocalipse com certeza foi o último livro a ser escrito do Novo Testamento. Porque as pessoas acham que quando Jesus estavam falando aquelas palavras, eles estavam alguém escrevendo ali. Não foi assim. Jesus falou aquelas palavras, os discípulos ouviram, ou as testemunhas ocular viram, e 40 anos depois eles escreveram. Então não pensa você, Lucas, por exemplo, escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos, que é o segundo tratado, ele não andou com Jesus. Então ele pegou as informações de Pedro, de João Marcos, e falou, olha, o que você ouviu que Jesus fez? Ah, Jesus fez um milagre assim em tal lugar. Eles escreveram. Então ele ouviu, eles são testemunha das testemunhas ocular. Ou seja, João Marcos conheceu Lucas e falou para ele, ou Pedro falou para ele, e ele escreveu o que ele ouviu, ele não viu. Agora houve fatos que ele viu. Então foi assim que foi escrito o Novo Testamento. Já Paulo é diferente. Paulo não viu, Paulo teve inspiração e escreveu. Uma vez que ele era o apóstolo, o 13º apóstolo, e ele é a pessoa que mais escreveu livro no Novo Testamento, de 13 a 14 cartas ou livros, como você queira. Então, acredita-se que o Apocalipse é o último livro a ser escrito no Novo Testamento, no último tratado. Amém? Deus te abençoe e até o próximo estudo.